perto falando, Deus vai nos usar de uma maneira poderosa. E você será ricamente abençoado, amém? Pode se assentar. Nós estamos na série Transformação Extrema, sobre mudança de atitude, mudança de mentalidade, para que possamos alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E uma mente renovada, irmãos, vai afetar a maneira como eu penso acerca de Deus. Uma mente renovada vai mudar a minha mentalidade, da maneira que eu penso sobre Deus, como nós aprendemos que Deus é Pai. Vai mudar a maneira que pensamos acerca de nós mesmos. Nós aprendemos que é muito mais importante o que pensamos de nós, do que até mesmo do que Deus pensa sobre nós. E vai mudar, irmãos, a maneira total da nossa vida, de como nos relacionamos com as pessoas. E nós vamos entender que para relacionarmos com o próximo, nós precisamos aprender a ter misericórdia, a ter compaixão, a perdoar, porque a medida que você usar para lidar com o seu irmão, será a mesma medida que Deus diga para o seu vizinho assim: a pessoa sábia, ela sempre vai perdoar, ela sempre vai ter compaixão, ela sempre vai ter misericórdia do próximo, porque ela sabe que será a medida que Deus vai usar também. Amém, gente? Então a pessoa sábia sempre vai usar uma medida suave, porque ela sabe que Deus irá usar uma medida suave também. Mas nós temos que entender que não basta apenas saber o que fazer, nós precisamos fazer o que se sabe. Existem muitas pessoas que elas vivem sabendo o que deve ser feita, mas elas nunca fazem. Elas creem na palavra de Deus, elas creem no que as Sagradas Escrituras falam, elas conhecem a verdade, elas sabem o que é certo, sabem como proceder, mas não fazem o que sabem. Por exemplo, eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós sabemos que nós temos que comer. Sim ou não, gente? Agora, se você sabe que você precisa comer para alimentar o teu corpo, para você ter saúde, para você poder ficar em pé, você sabe que tem que se alimentar, mas você não se alimenta, o que vai acontecer? Hein, gente? Morreu. Vai morrer. Então você sabe que tem que se alimentar, você sabe que o seu corpo tem que comer. Ei, irmãos, muitas vezes não é o tanto que você come não, viu? Tem que ser pouco menos. Olha Deus falando aí, irmãos. Oh, aleluia. Hoje eu vi os irmãos comendo, fiquei escandalizado. Oh, Jeová, né? Então você sabe que tem que comer, mas se você não come, você vai morrer. Então não basta você saber o que fazer, é preciso fazer o que se sabe. Então não adianta você saber tudo da palavra de Deus e não obedece. Sabe, irmãos, o conhecimento aplicado, o conhecimento com atitude gera poder. O conhecimento com atitude gera poder. O conhecimento da palavra de Deus com atitude vai gerar milagre, vai gerar provisão, vai gerar manifestação do poder de Deus, vai gerar favor de Deus, provisão de Deus na sua vida. Então quando você usa o conhecimento da palavra de Deus com atitude, gera milagre na sua vida, gera o sobrenatural. Mas quando você só conhece a palavra, mas você não obedece, você não tem atitude, não vai gerar nada na sua vida. Olha só o que diz Romanos 2,13. Romanos 2,13.
Porque não são os que ouvem a lei, ouvem a palavra de Deus, que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, os que obedecem à palavra, estes serão declarados justos. Então o fato de uma pessoa ouvir a palavra, o fato de uma pessoa conhecer a palavra, não significa muita coisa. Você conhece a palavra, você conhece a verdade, mas se você não pratica, você não será justo diante de Deus. Mas aquele que ouve e a pratica, hão de ser justificado. Quem está comigo, diga amém. Quem está entendendo, dê um aleluia. Então, nesse texto que o apóstolo Paulo escreveu, relata que apenas ouvir, apenas conhecer, apenas saber o que é certo, mas não praticar, não resolve nada. Mas quando nós temos o conhecimento da palavra, com atitude, vai gerar o poder de Deus nas nossas vidas. O diabo, ele não tem medo de quantas vezes você fala o nome de Jesus. O diabo, ele não tem medo quantas vezes você fala que você lê a Bíblia. O diabo, ele tem medo de quem conhece a verdade e a pratica, porque aí ele não pode tocar, porque aí existe uma autoridade espiritual sobre a vida da pessoa. E não apenas isso, nós precisamos entender e ter a certeza de que nós precisamos ter a mente de Cristo na nossa vida. Sabe, irmãos, tem um filme muito legal, gospel, que eu assisti, que eu gosto muito. Eu não sei se você já assistiu. O tema do filme é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quem já assistiu esse filme? Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quem já assistiu? Levanta a mão para me ver quem já assistiu. O quê? Quem já assistiu o Rambo aqui? Levanta a mão. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Quem assistiu o Titanic? 5 vezes? Não vou falar isso, não vai ter problema na sua casa. Irmãos, esse filme fala que se fosse Jesus no seu lugar, o que ele faria? Qual decisão que ele tomaria? Por exemplo, se alguém te chamasse para uma atitude indecente, para algo indecente, qual seria a atitude de Jesus? Hein, gente? Aceitaria ou rejeitaria? E por que muitas vezes você aceita? Se alguém chamasse Jesus para pecar, para fazer algo fora da palavra, o que Jesus faria? Hein, gente? Rejeitaria. Então o que você precisa fazer? Hein, irmãos? Rejeitar. Então quando você começa a gerar uma transformação extrema, e que a sua mente começa a ser a mente de Cristo, você começa a agir como Jesus agiria. Jesus tomaria alguma decisão errada? Não. Então se você agir conforme a mente de Cristo, se você agir conforme a palavra, você não vai errar. Olha só o que diz em 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então você, nós precisamos renovar a nossa mente, e termos a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo, as atitudes que Cristo teria. Oh, pastor André, mas isso é impossível. Oh, pastor André, isso não tem como fazer. É porque você não tem dado lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida.
Porque conforme você dá lugar ao Espírito Santo de Deus, mais semelhante a Cristo você será, mais sensível às coisas de Deus você será. Porque é o Espírito Santo que atua na nossa vida para nos transformar. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos ter a mente de Cristo. E muitas das vezes a mente que você tem é a mente terrena, a mente natural, a mente carnal, a mente apenas humana. Nós precisamos renovar a nossa mente. Sabe, irmãos, na palavra de Deus, Deus nos instrui algo que seria como um filtro para nós sabermos o que é de Deus na nossa vida e o que não é de Deus. Os pensamentos que são de Deus e os pensamentos que não são de Deus. Na palavra de Deus existe um versículo que seria para nós como um filtro. Filtrar os pensamentos. Olha só o que diz em Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo, o que eu disse? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nós temos que estar pensando nessas coisas. Então, todo pensamento que não há base, irmãos, nesse versículo, nós precisamos rejeitar da nossa vida. Todo pensamento que foge disso que nós estamos falando aqui, do apóstolo Paulo aos Filipenses, nós não podemos aceitar na nossa vida. Os meus pensamentos precisam estar alinhados com a palavra de Deus. Põe a sua mão assim na sua testa. Fala comigo, os meus pensamentos. Quem está vivo aí, diga amém. Quem está aqui, diga amém. Quem ficou em casa, diga amém. Volta aqui. É alma penada. Põe a mão na sua mente aí. E diga comigo, para que eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, os meus pensamentos precisam estar alinhados com a palavra de Deus. Diga mais forte, os meus pensamentos têm que estar alinhados com a palavra de Deus. Aleluia. Quando o seu pensamento está alinhado com a palavra de Deus, veja o que vai afetar na sua vida. Eu penso que o diabo é o pai astuto da mentira e que me acusa de dia e de noite. Então você sabe que Satanás, ele é o pai da mentira, e o papel dele é sempre te acusar. Então você, sabendo disso, logo você vai rejeitar de dia e de noite todo tipo de acusação que sobrevém na sua mente. Quantas as vezes, irmãos, a gente vê pessoas na igreja que tem vontade de romper, tem vontade de buscar Deus, tem vontade de decolar, irmãos, na presença de Deus. Mas quando vai começar a decolar, aí Satanás fala: no passado você fez tal coisa, você não é digno, olha só o que você já fez na vida. Aí a pessoa, de vez de decolar, ela está aqui na frente e começa a sentir algo gostoso de Deus. Você não é digno, olha o tanto de coisa que você já fez. Aí a pessoa Então você tem que entender, na mente renovada com a palavra de Deus, que eu penso que o diabo é o pai astuto da mentira,
Ele vai me acusar de dia e de noite, mas eu não tenho que dar ouvido. Sabe, irmãos, tem coisas na igreja que eu não consigo entender. Tem coisas, irmãos, que eu não consigo entender. Por exemplo, a pessoa fala assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. O diabo está falando comigo que eu tenho que acabar com o meu casamento, que eu tenho que chutar o pau da barraca e que eu tenho que ir embora da minha casa. Olha, pastor, o diabo fica falando isso, eu estou quase fazendo isso. Meu irmão, minha irmã, se você sabe que é o diabo, por que você está dando crédito? Ele é o pai da mentira. Olha, pastor, eu não vou vencer. Olha, pastor, eu não vou conseguir. Olha, pastor, meu casamento não será restaurado. Olha, pastor, eu não vou conseguir a saúde. Irmão, se é o diabo que está falando isso, por que você está dando crédito? Ele é o pai da mentira. Olha, pastor, o diabo está falando comigo e colocando coisas no meu coração que ninguém me ama, que eu preciso sair da igreja. Irmão, se é o diabo, por que você está dando crédito? Ele é o pai da mentira. Não há verdade nele. Se ele fala que você é incapaz, que você é infeliz, que você não vai vencer e tantas coisas mais, muda a sua mentalidade, porque se ele está falando isso é mentira, porque Deus vai operar grandes milagres na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus vai fazer grandes coisas. Aleluia! Você é amado por Deus, Ele te ama, Ele tem um carinho especial pela sua vida. Mas nós não podemos, irmãos, nos esquecer, porque hoje se prega muito sobre a graça de Deus, favor não merecido. Mas tem muitas pessoas banalizando a graça de Deus, como sendo uma coisa inconsequente. Por exemplo, salvo uma vez, salvo para sempre. Não vai vigiar não para você ver. Ai, eu peco, eu erro. Aí quando Deus olha em mim e vê o sangue de Jesus e não faz nada comigo. A Bíblia diz que todo pecado tem consequência, e o salário do pecado é a morte. Ai, Deus entende a minha vida, Deus sabe porque eu estou fora da palavra de Deus. Deus não sabe nada não, meu irmão, que você está fora da palavra de Deus. Vai se arrepender, vai se converter e volta para o primeiro amor. Deus não entende coisa errada não. Deus não entende nada que está fora da palavra não. Ah, mas a graça de Deus, irmãos, Deus é fiel à sua palavra. O que Jesus disse para aquela mulher adúltera? Nem tampouco eu te condeno, vá e não peques mais. Vá e não peques mais, vá e não erre mais na mesma coisa. Porque uma pessoa que vive errando nas mesmas coisas, já não é mais pecado, é iniquidade. Não adianta você saber o que é certo e não praticar. Não adianta você saber o que a palavra de Deus diz e fazer o contrário. A Bíblia diz que Satanás conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Só que o único problema é que ele não obedece a palavra, a verdade. Então quando nós mudamos a nossa mentalidade, nós sabemos que tudo que o diabo fala é mentira. Então nós não damos crédito. Segundo ponto, eu penso que este mundo jaz do maligno, é um mundo caído. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que o Deus deste século é quem, gente? Satanás. O Deus desse século, quem domina o mundo é Satanás. Então se eu sei que o mundo é influenciado por forças malignas, se eu sei que o mundo é influenciado pelas coisas malignas, por que eu vou querer ser igual ao mundo? Por que eu vou querer viver no padrão do mundo? O que nós temos que fazer? O meu primeiro pensamento é desacreditar em qualquer coisa que tem o mundo como fonte. Então tudo que o mundo tem como fonte, nós não podemos dar crédito. Quem está comigo aqui, diga amém.
Sabe, irmãos, me preocupa muito quando pessoas, elas querem ser aceitas em grupos. Quando elas querem ser aceitas em grupos, muitas das vezes elas têm que fazer coisas que desagradam a Deus, para poder ser aceito em grupos. Volta e meia, eu tenho que andar na moda. Eu tenho que andar na moda, porque a moda dita tal coisa, eu tenho que andar na moda. Quem disse, irmãos, que é a moda que dita o jeito que você tem que andar? Quem tem que ditar o jeito que você deve andar é o Espírito Santo de Deus na sua vida, e não moda. Então, irmãos, quando a gente vê que a fonte das coisas é o mundo, nós não podemos dar valor. Tudo você tem que confrontar com a verdade de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu posso, eu posso. Se a palavra de Deus diz que eu não posso, eu não posso. Se a palavra de Deus diz que é bênção, eu posso. Se a palavra de Deus diz que é maldição, então eu não posso. Então a pessoa que tem a mente renovada, ela, antes de tomar uma decisão, ela vai examinar as sagradas escrituras, porque ela não quer cair no erro, ela não quer cair no lastro do diabo. Estou acabando. O terceiro ponto, eu penso que nasci com um propósito de vida, o qual me dá razão para viver todos os meus dias nesta terra. Escute sobre isso. Você acha que Deus te criou por acaso? Você acha que você é um acidente? Você acha que você nasceu, irmãos, foi um acidente? Ou seus pais disseram, olha, eu não planejei você, você nasceu, e tantas coisas mais. Você acha que o seu nascimento é um acidente? Não! Se você está vivo, é porque Deus tem um propósito na sua vida para esta geração. Diga aí para 3 vizinhos, você não é um acidente. Você não é acidente. Você não nasceu por acaso. Você não está vivo, meu irmão, minha irmã, apenas para crescer, casar, ter filhos, trabalhar, comer e morrer. Não! Seria muito pouco. Você está vivo porque Deus tem um propósito na sua vida. Você está vivo porque Deus tem algo grande na sua vida. Não é por acaso que você está vivo. Quando você entende o propósito de Deus, quando você entende que você está vivo, não é por acaso. Você coloca Cristo no centro da sua vida. Você ama edificar a igreja e satisfazer o coração de Deus, em ganhar filhos, em gerar filhos, em fazer pessoas conhecer a palavra, em ser bênção na vida das pessoas. Porque, meu irmão, minha irmã, tem pessoas que só você pode alcançar, mas ninguém. Tem pessoas que não vai parar para ouvir ninguém além de você. Tem famílias que serão restauradas só através da sua vida. Você tem que entender que Deus tem um propósito muito maior na sua vida do que você casar, crescer e trabalhar e ganhar dinheiro. Deus tem um propósito na sua vida muito maior. Você não nasceu por acaso. Deus acredita em você. E digo mais, irmãos, a área que o diabo mais te pisou, a área que o diabo mais te humilhou, a área que o diabo mais destruiu você, vai ser a área que Deus mais vai te usar para ser bênção na vida das pessoas. Bem forte! É para Ele! Aleluia! Ele quer te usar. Mude a sua mentalidade.
Começa a ver as possibilidades de Deus na sua vida. Começa a ver o que Deus quer fazer na sua vida. Começa a enxergar o novo de Deus na sua vida. Dê oportunidade para Deus mudar a sua história. Dê oportunidade. Muitas das vezes aquilo que estamos sentindo não está de acordo com a palavra de Deus. Nessa hora nós temos que abrir mão do meu sentimento e me alinhar com a mente, com a palavra de Deus. Escute bem sobre isso, meu irmão, minha irmã. A gente vê muitas pessoas se perdendo por causa de emoção. A gente se vê muitas pessoas se perdendo da fé, saindo do propósito de Deus por causa de sentimento. Quando vier um sentimento ruim na sua vida, nunca haja movido pelo sentimento. Nunca haja movido pela razão. Porque toda vez que você agir pela emoção ou pela razão, você vai na contramão do propósito de Deus para a sua vida. O sentimento fala algo. Veja se a palavra de Deus aprova. Se a palavra de Deus não aprovar, não viva do sentimento. Viva o que diz a palavra de Deus. Por exemplo, acontece algo com você na igreja, com alguma pessoa, com a célula, alguma situação. Aí o sentimento que você tem é de abandonar tudo. Veja o que a palavra de Deus diz, para não deixar a congregação, para não desviar. Então você tem que ficar com com a palavra de Deus e não com o seu sentimento. Porque o sentimento nos leva para o abismo. O sentimento nos leva fora do propósito de Deus. Quantas pessoas, meu irmão, minha irmã, que já passou nessa igreja, tinha tudo para ser bênção, mas o sentimento desviou do propósito. E uma das coisas que Satanás mais usa é a questão de relacionamento. Quantas pessoas nessa igreja passaram, foram impactadas no encontro, voaram na presença de Deus, e foram impactadas por Deus, mas o sentimento fez a pessoa ceder e não esperar em Deus. Não viva de sentimento, não se mova pelo sentimento, mas viva o que a palavra de Deus diz. Porque se você viver o que a palavra de Deus diz, tenha certeza, uma hora ou outra, Deus vai fazer um milagre na sua vida. O lugar da provisão de Deus, o lugar da manifestação de Deus, é quando você está no centro da vontade de Deus. Diga isso para o seu vizinho: o lugar da provisão de Deus, da manifestação de Deus, é no centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade, vai ser o lugar da provisão de Deus na sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Aleluia! Vem aqui um jovem, vem aqui. Vamos. Fica desse lado aqui. O lugar da provisão, o lugar da proteção, o lugar onde Deus vai fazer as coisas acontecer na sua vida, é o lugar onde você está no centro da vontade de Deus. E que todas as suas decisões você examina nas Sagradas Escrituras. Então vamos dizer que ele é uma ovelha, um membro da igreja, e ele está no centro da vontade de Deus. Está no centro da vontade de Deus. Ainda bem que eu tive um dia muito espiritual hoje.
Então ele está num lugar, no centro da vontade de Deus, e é um lugar de proteção, é um lugar de cuidado. Irmãos, se o centro da vontade de Deus para a vida dele é o deserto, no deserto ele vai ter a proteção, o milagre de Deus na vida dele. É 1000 vezes melhor você estar carente, é 1000 vezes melhor você não ter dinheiro na carteira, é 1000 vezes melhor você estar na prova, mas no centro da vontade de Deus, do que estar num lugar com muito dinheiro sem a presença de Deus. Então ele está no centro da vontade de Deus, então ele está protegido pelo Senhor. Sabe o que acontece com algumas pessoas? Elas querem viver e andar do jeito deles ou delas, e quer ter a proteção de Deus. Deus me entende, Deus sabe que a carne é fraca, Deus sabe das minhas lutas. Aí a pessoa, ela quer o quê? Aonde ela for, ela quer que o centro da vontade de Deus vai, começa a andar. Aí ela quer que Deus faz isso, vai andando aí, meu filho. Vai o quê? Vai andando. Oh, calma aí, vira para o outro lado. Opa, Deus, pode andar. Aí tem pessoas que querem que faz, vai, meu filho. Aí tem pessoas que querem assim, elas querem viver suas emoções, elas querem fazer o que elas querem na vida, e elas querem que Deus vai atrás. Fala para o seu vizinho: inocente, sabe de nada. Olha só o que acontece. Ele está no centro da vontade de Deus. Aí ele quer agir nas emoções. Ele sabe o que a palavra de Deus diz, mas não faz. O que acontece? Foi Deus que saiu da proteção da vida dele? Hein, gente? Não. Foi as escolhas dele. Aí o que acontece? A pessoa sai do centro da vontade de Deus, a pessoa sai do lugar que Deus quer, aí a pessoa sofre. Acho que está sofrendo aí. Aí a pessoa sofre, passa por lutas. Aí ela diz assim: por que Deus? Por que Deus? Estou sofrendo, você não me ama mais. Deus, opera um milagre em minha vida, muda a minha vida, Deus. Estou cansado de sofrer. Quer aceitar Jesus? Aí sabe o que Deus fala? Eu não mandei você para ir? O lugar da manifestação de Deus é estar no centro da vontade dele. É estar no centro da vontade dele. Bem forte! Aleluia! Se ele voltar, está com medo, irmão? Ele volta, está no centro da vontade de Deus, da proteção. Não se mova sem Deus falar para você se movimentar. Não faça sem a palavra de Deus aprovar. Não ande nas emoções aonde a palavra de Deus condena. Quer a proteção de Deus? Esteja no deserto, esteja na prova, esteja na luta, esteja sendo perseguido, mas permaneça fiel, porque no momento certo a provisão de Deus virá na sua vida. Aleluia! Deus abençoe. Pode ir. Estou acabando. Quando Abraão, isso é forte, irmãos, quando Abraão estava fazendo uma aliança com Deus,
A Bíblia diz que aves de rapina vinham para tentar impedir aquela aliança, mas Abraão as enxotava. Vou repetir. Quando Abraão estava fazendo uma aliança com Deus, porque quem faz aliança com Deus nunca perde, sempre ganha. A Bíblia diz que aves de rapina vinham para tentar impedir aquela aliança, mas ele as enxotava, ele as expulsava. Entenda algo: o inimigo vai fazer de tudo para criar distrações na sua vida. O diabo vai fazer de tudo para você abrir concessões na sua vida que esteja fora da palavra de Deus. O diabo vai fazer de tudo para que você venha acreditar que Deus te entende só por um motivo: para você não ter uma aliança com Deus. Pois o inimigo sabe que você com Deus, ninguém pode te tocar. Quem tem aliança com Deus, capetão, capetaiada não pode tocar. Quem tem aliança com Deus, o inimigo não pode tocar. Quem tem aliança com Deus sempre prevalece, sempre vence, sempre vive o sobrenatural. E o diabo sabe disso, que se você tiver uma aliança firme com Deus, ele te perdeu, ele não pode te tocar. Por isso, irmãos, muitas das vezes vem as aves de rapina, fazendo voos baixos, lançando pensamentos demoníacos, para que você não faça uma aliança com o seu Deus. Olha só o que diz Gênesis 15:11, e termino por aqui. Gênesis 15:11. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Se coloquem de pé todos. Levanta a sua mão direita bem alto e diga comigo assim: nós. Eu não falei para você falar choroxoxô, não. Nós não podemos impedir que Satanás venha atacar os nossos pensamentos, mas podemos impedir que ele faça um ninho em nossa mente. As aves de rapina vinham e Abraão as enxotava. Pensamentos malignos não tem como a gente evitar. Satanás sempre vai lançar coisas negativas na nossa mente para a gente ir fora da palavra. Mas nós podemos impedir que Satanás faça um ninho em nossa mente. Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo de mulher. Vou dizer que a mulher é muito ciumenta. Graças a Deus que aqui na igreja não tem, está tudo libertas. Aí, a esposa vai ligar para o marido. Aí o telefone dá desligado. O que aquele filho da mãe deve estar fazendo? Será que está me traindo? Porque está desligado, acabou a bateria, a mulher já está pirando a cabeça. Aí ele sai lá da zona sul do sábado, trabalho 6 horas. E ela quer que ele chegue às 6:01 em casa. Já é 6:02. Será que aquele cara parou em algum lugar? Tem alguma rapariga que está cantando ele? Será que ele está em algum lugar e se conversando com alguma mulher? Irmãos, quando vem um pensamento negativo, você já tem que repreender. Aí o que acontece? Vai deixando, aí o Satanás vai criando um ninho na sua cabeça. Aí tem vez, não aconteceu nada. O cara foi comprar um presente. Aí quando chega em casa,
Como que está a mulher? Hã? Satanás colocou pensamento, você não repreendeu, ele fez um ninho na sua cabeça. Aí quando seu esposo chega, já está pirada a cabeça, para você já aconteceu de tudo. Rejeita todo o pensamento fora da palavra. Permita o filtro de Deus na sua vida, alinhe a sua vida com a palavra de Deus. Todo e qualquer outro caminho é ilusão, é perca de tempo, é destruição. Não existe felicidade fora da palavra de Deus. Não existe provisão de Deus fora da palavra. Renove a sua mente. Decida fazer uma aliança com Deus. Decida viver a palavra. E pode ter certeza que aonde você estiver, a provisão de Deus virá em sua vida.